Quero saudar vocês com a paz do Senhor. Nesse dia temos como meditação, para nossas vidas, para consolo, para fortalecimento, o Salmo 11. Ele diz assim: o Senhor é forte refúgio. E ele diz o seguinte: no Senhor me refugio, como dizes, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Talvez esse seja um dos salmos mais, não posso dizer que seja um salmo mais apocalíptico, porque existem outros, mas esse salmo aponta para esses momentos em que parece que tudo transtorna. Ele diz assim: os fundamentos se sacodem, se movem. Eu não sei se você já passou por uma experiência de terremoto. Eu já passei algumas vezes no Chile. O último foi bem forte, foi bem preocupante quando eu vi que os fundamentos da terra começaram a se mover debaixo dos meus pés e você simplesmente não sabe para onde ir. Obviamente, eu estava num apartamento e eu sabia para onde ir, era escada abaixo. Lá embaixo eu lembrei que eu esqueci minha sogra lá dentro, e ela era uma anciã. Eu voltei de novo para trás da minha sogra, da minha mulher, para socorrê-las e salvá-las naquele dia que os fundamentos daquela terra abalaram. Eu não sei o quanto a sua terra, ou quanto a sua vida, ou quanto a sua casa está abalada. Ou quanto ainda podemos experimentar de abalo pela frente. Nós, sinceramente, sabemos o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias. E a Bíblia diz a respeito dos últimos dias que não serão dias fáceis. Serão dias difíceis. E esse salmo, ele começa com uma expressão: no Senhor me refugio. E não adianta para onde a sua alma vai correr como pássaro para fugir. Porque aqueles que confiam no Senhor sabem que a sua segurança está em Deus. E de novo, ele fala dos inimigos, e é recorrente isso. Tem vários salmos que falam sobre os inimigos, e não são inimigos que ele... diz aqui: os inimigos andam às ocultas, armando ciladas. E ele não está falando do inimigo tradicional, aquele que está do outro lado do campo de batalha, aquele que ele sabe onde está, do outro lado do monte, ou do outro lado do vale, ou atrás da muralha, ou na frente dela. Porque assim eram as guerras. Eles sabiam onde estava o inimigo. Mas esse tipo de inimigo é aquele que está do seu lado, aquele que sorrateiramente arma uma cilada, ou arma um laço. E ele diz que o Senhor, os olhos estão atentos e as pálpebras dos olhos são os filhos do homem. E ele afirma que tudo isso que ele passa é uma prova de Deus, uma prova para saber se a minha confiança está nele, para que Deus seja a minha convicção e não a minha preferência. Muitos cristãos nesse tempo vão revelar na sua vida se Cristo é somente uma preferência, uma curiosidade, ou se ele é a convicção da minha fé, da minha esperança. E que Deus possa ser a sua segurança quando a sua vida for abalada. Seja ela literalmente, não sei se você já ou vai passar por um terremoto, ou ser aquela pessoa que mesmo que
1000 caiam de um lado e 10.000 do outro, você perceba que você não é abalado. Deus te abençoe.